Uma ótima noite de segunda-feira para você, ouvindo a partir de agora o Volta Olímpica. As últimas informações para você da Olimpíada de Pequim. Teremos agora então notícias do vôlei com Matheus Teixeira. Das 15 medalhas brasileiras, 4 foram do vôlei. Notícias do futebol com Bruna Menezes. Depois de perder para a Argentina na semifinal, seleção brasileira masculina leva o bronze. Mais uma vez, seleção feminina de futebol fica com a prata. Ginástica artística com Soraya Marino. Decepção na ginástica artística. Brasileiros encerram participação sem medalhas e chineses mantêm em casa 9 presentes de ouro. Vela com Natália Casella. Vela se mantém como o melhor esporte olímpico do Brasil e vê medalha inédita. Vamos com notícias da natação com Valquíria Zanetti. Cielo traz o primeiro ouro para o Brasil. Agora teremos também o atletismo com Elaine Soares. Ouro de Malren leva Brasil ao topo do pódio no atletismo. Com 3 bronzes, o judô brasileiro encerra Olimpíadas abaixo das expectativas. No sábado, as brasileiras do vôlei conquistaram a medalha de ouro. Elas venceram as norte-americanas por 3-1 no ginásio Capital de Pequim. A campanha das brazucas foi excelente. Contando todos os jogos até a final, as garotas ganharam todos os sets. Agora, a equipe verde e amarelo soma 3 medalhas olímpicas. As outras são os bronzes de Atlanta 96 e Sydney 2000. As chinesas, que perderam em casa para as brasileiras na semi, também fizeram bonito. Elas subiram no pódio com o bronze conquistado no próprio país. As donas da casa disputaram a medalha com Cuba. O técnico brasileiro José Roberto Guimarães tem mais um motivo para comemorar. Além do ouro na China, ele tem o de Barcelona 92 com a seleção masculina. Ele é o primeiro treinador a conseguir ouro com equipes feminina e masculina. Por falar nos homens, eles levaram a prata nos Jogos Olímpicos. No domingo, o grupo comandado por Bernardinho jogou com os Estados Unidos, mas diferentemente das mulheres, foram os norte-americanos que levaram a melhor. Uma coincidência, eles venceram por 3-1. O bronze ficou com a Rússia, em uma disputa com a Itália. Com o vice, Giba, Dante e companhia, deram a segunda prata ao histórico brasileiro. O país tem ainda 2 medalhas de ouro e 2 de bronze em Olimpíadas. Vôlei de praia. Na sexta-feira, o Brasil ganhou prata com Márcio e Fábio Luiz na arena de Chaoyang. A dupla Rogers e Dalhausser dos Estados Unidos ficou com o ouro. Na quinta, Ricardo e Emanuel conquistaram o bronze em uma disputa bem brasileira, porque o 4º lugar foi dos tupiniquins Jorge e Renatão, naturalizados na Geórgia. Ricardo e Emanuel eram os atuais campeões, com a vitória em Atenas 2004. Em 2000, na Austrália, Zé Marco e Ricardo colocaram a prata no pescoço. Já as brasileiras, que sempre ganharam medalhas na categoria, engoliram a areia. Desta vez, a melhor colocação foi de Renata e Thalita com o 4º lugar. Ana Paula e Larissa foram eliminadas nas quartas de final pelas norte-americanas. Walsh e May, que tiraram as brasileiras da disputa, levaram o ouro na quinta-feira. A prata foi literalmente da casa. Tian Jia e Wang, da China, foram vice. O bronze foi obtido no dia 18 por outra dupla do país sede, Shen Xue e Xi Zhang. No histórico brasileiro estão as pratas de Adriana Bear e Shelda em 2000 e 2004. Ainda na Grécia, Adriana Samuel e Sandra Pires estiveram no pódio com o bronze. O único ouro das mulheres foi em Atlanta 96, com Jaque Silva e Sandra Pires. No ano dourado, houve dobradinha com as prateadas Adriana Samuel e Mônica. Eu sou Matheus Teixeira para o Volta Olímpica. Futebol masculino. Depois da dura derrota para a Argentina na semifinal, seleção brasileira derrota a Bélgica e fica com o bronze olímpico. Uma espécie de consolo para quem atravessou o mundo em busca da inédita medalha olímpica, que mais uma vez foi adiada. O jogo, que ficou 3-0, tiveram gols do meia Diego e do atacante Jô. Após a vitória, o técnico Dunga se virou para a tribuna da imprensa e despejou uma série de palavrões, tudo flagrado pela câmera do estádio. O técnico diz estar sendo vítima de perseguição por uma determinada rede de TV.
Na troca de medalhas realizadas no sábado, o jogador Ronaldinho Gaúcho levou ao delírio toda a plateia presente, assim como em todo o torneio, e ainda deixou claro que poucos atletas tiveram essa oportunidade de ganhar uma medalha e que os jogadores da seleção não podiam ficar marcados por uma derrota. Já a seleção argentina ganhou da Nigéria por 1-0 e faturou o bicampeonato olímpico com um gol marcado no segundo tempo pelo atacante Di Maria. Futebol feminino. Mesmo melhor em grande parte da decisão contra os Estados Unidos, a seleção feminina de futebol não soube traduzir em gols a imensa superioridade técnica na partida e acabou as Olimpíadas com o mesmo desfecho dos Jogos de Atenas há 4 anos, com a medalha de prata no peito, selada pela derrota na prorrogação por 1-0. Vice-campeãs dos Jogos de 2004 e do Mundial no ano passado, a seleção de Marta, Cristiane e companhia chegou à China com um discurso de que somente o ouro interessava. E essa geração que evoluiu demais nos últimos tempos, mas que ainda não tinha no currículo uma grande vitória, nesse sentimento só aumentou durante a boa campanha nas Olimpíadas. Pela primeira vez, a seleção feminina de futebol do país chegou a uma decisão com favoritismo ao seu lado, condição reforçada pela eliminação das bicampeãs mundiais alemãs com uma impressionante goleada por 4-1 na semifinal. O aguardado domínio contra as norte-americanas foi visto durante todo o tempo normal, mas uma afobação no momento de definir impediu que as brasileiras quebrassem de uma vez por toda a sina de geração do quase. Mesmo com a prata, fica a menção para uma bela trajetória brasileira nos gramados da China, com campanha de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aqui quem fala é Bruna Menezes para o Volta Olímpica. Ginástica artística. Termina sem medalhas a participação do Brasil na ginástica artística. Após classificação para 3 finais individuais, os competidores brasileiros não passaram do 6º lugar na classificação final. Uma queda no último exercício de solo tirou de Diego Hipólito o sonho de conquistar uma medalha na competição. Considerado favorito, ele pede desculpas ao povo brasileiro e diz que queria a medalha mais do que qualquer um. O treinador de Diego, Renato Alves de Araújo, explicou que o atleta caiu porque cometeu a falha de abrir um pouco as pernas antes de aterrissar. Com a queda, Diego foi o 6º colocado. Finalista da prova de salto, Jade Barbosa não teve seu melhor desempenho. Ela perdeu a chance de sair de Pequim vitoriosa porque flexionou muito os joelhos. Mesmo com a derrota, a brasileira diz estar satisfeita por ter conseguido classificação para uma final individual em sua primeira Olimpíada. Entre as 8 concorrentes, Jade ficou na 7ª colocação. Já Daiane dos Santos, campeã mundial no solo, volta para casa sem medalha pela 2ª vez. A ginasta perdeu pontos ao pisar fora da área demarcada. A morena descarta a possibilidade de participar da próxima Olimpíada daqui a 4 anos em Londres. Daiane diz não saber até quando seguirá nas competições e agora treina para a final da Copa do Mundo de Ginástica. Em Pequim, ela conquistou o 6º lugar. No ranking final da ginástica artística, a China está no topo com 9 medalhas de ouro. Os homens levaram 7 medalhas douradas, com exceção da prova de salto vencida pelo polonês Blanik. Já as mulheres chinesas subiram 2 vezes no topo do pódio nas categorias barras assimétricas e por equipes. Soraya Marino para o Volta Olímpica. A tradição da vela brasileira foi colocada à prova em Pequim. Na comparação com Atenas 2004, a equipe não consegue melhorar seu desempenho. Porém, mesmo sem nenhum ouro, a prata e o bronze conquistados pelas duplas Robert Scheid, Bruno Prada e Fernando Oliveira e Isabel Swin, respectivamente mantiveram a modalidade como o que mais rendeu medalhas no Brasil em Olimpíadas. São 16 contra 15 do judô e 14 do atletismo. Fernando Oliveira e Isabel Swin conseguiram um efeito inédito. A conquista do bronze na classe 470 foi a primeira medalha olímpica de mulheres na história do Brasil na vela. Pequim 2008 foi a 4ª edição consecutiva dos Jogos em que o Brasil levou 2 medalhas no esporte. O desempenho de Atenas 2004 não foi superado quando Robert Scheid, ainda na classe laser, levou o ouro e a parceria Tomber Grael e Marcelo Ferreira foi campeã no Star. Scheid, em uma nova classe, tornou-se o 2º maior medalhista do Brasil em todos os tempos. Com 4, já somava 2 ouros e 1 prata na classe laser. Ele está atrás apenas de Tomber Grael,
que tem 2 ouros, 1 prata e 2 bronze. A conquista da prata de Scheidt e Prada na Star foi conturbadora. Os organizadores demoraram para confirmar a posição dos rivais suecos na regata final, o que alterava a posição dos brasileiros no geral. Eles a ser anunciados pela transmissão oficial dos jogos como bronze antes de ter a segunda posição confirmada. O resultado tumultuado refletiu o próprio calendário da competição. A falta de ventos adiou e cancelou regatas da fase de classificação e as condições climáticas surpreenderam o planejamento de Atenas. Medalhistas de vela viram empresárias para poder competir. Em um ambiente onde muitos atletas precisam bancar a campanha olímpica do próprio bolso, a dupla de vela 470 Fernanda Oliveira e Isabel Swin são uma raridade. As duas brasileiras conseguiram arranjar patrocínio antes mesmo de ter conquistado a primeira medalha olímpica. A dupla venceu a última regata das classes nos Jogos de Pequim e conquistou a medalha de bronze, a primeira da história da vela feminina brasileira em uma Olimpíada. Além de todo o treinamento esportivo normal de uma equipe olímpica, a dupla usou a experiência em administração e marketing esportivo de Fernanda para montar o modelo de gestação que rendeu o bronze em Pequim 2008. Treinados juntos desde 2005, a dupla conta com o apoio de uma marca internacional de cosméticos para a realização do projeto olímpico, que incluiu treinos diários de 6 horas e assistência integral de um treinador, um psicólogo e uma personal trainer. Muitos atletas brasileiros ainda enfrentam dificuldades em encontrar patrocínio e acabam arcando com os custos do treinamento sozinhos. Natália Casella para o Volta Olímpica. Foram encerrados 24 anos de jejum brasileiro de títulos olímpicos no atletismo. O ouro de Malheim Maggi no salto em distância foi o primeiro desde Los Angeles em 1984. Na época, o brasileiro Joaquim Cruz trouxe a medalha competindo nos 800 metros rasos. A medalha de Malheim foi a primeira em provas individuais de uma brasileira na história dos Jogos. Alegria de uma, decepção de outra. Fabiana Müller, uma das esperanças de medalha na prova do salto com varas, acabou em 10º lugar. Müller foi vítima de uma falha dos organizadores da prova. Sua vara simplesmente desapareceu. Müller tentou fazer com que cancelassem a prova, mas não conseguiu e acabou saltando com outra vara. A atleta estava desconcentrada e acabou entregando a medalha para a russa Yelena Zimbaeva. A russa confirmou o favoritismo, batendo o novo recorde mundial da prova, 5,5 metros. O atletismo em Pequim certamente ficará marcado pelo desempenho do jamaicano Usain Bolt. Bolt é o primeiro atleta na história a vencer os 100 e os 200 metros rasos com recordes mundiais. Seu tempo foi de 9 segundos e 69 centésimos nos 100 metros. Nos 200 metros, Bolt bateu a marca de 19 segundos e 30 centésimos. E como se não bastasse, Bolt venceu também a final do revezamento 4%. O time jamaicano marcou 37 segundos e 10 centésimos na decisão. Com esse tempo, Bolt levou para casa mais uma medalha e mais um recorde mundial. Essas foram as notícias do atletismo. Eu sou Elaine Soares e trouxe as últimas novidades para você, ouvinte do Volta Olímpica. Os bons resultados do judô na temporada passada criaram a expectativa de que a seleção nacional teria o seu melhor desempenho em Olimpíadas neste ano. A esperança, porém, foi encerrada com a eliminação do pesado João Gabriel, que não conseguiu a 4ª medalha de bronze da modalidade em Pequim. Com o resultado, a melhor campanha do Brasil no judô continua sendo a das Olimpíadas de Los Angeles em 84. Na ocasião, a seleção comandada pelo treinador Masao Shinorá, pai de Luiz Shinorá, atual técnico do time masculino, terminou a disputa com 3 medalhas. Na época, o judô feminino ainda não era disputado. Caso João Gabriel subisse ao pódio, a seleção poderia superar o desempenho de 24 anos atrás, pelo menos ao número de medalhas. No quadro geral, o Brasil tem apenas 2 campeões olímpicos, Aurélio Miguel em Seul em 88 e Rogério Sampaio em Barcelona em 92. Em Pequim, a Comissão Nacional terá de se contentar com a 18ª colocação no quadro geral da modalidade, após os terceiros lugares de Thiago Camilo, Leandro Guilheiro e Kathleen Quadros, a primeira brasileira a conquistar a medalha olímpica em uma disputa individual.
O Brasil foi para a China entre os favoritos para conquistar ao menos um ouro no judô. A expectativa foi criada após o desempenho no Campeonato Mundial no Rio de Janeiro no ano passado, quando João Derli, Luciano Correia e Thiago Camilo foram campeões. João Gabriel ainda levou o bronze depois de derrotar o japonês Kosei Inoue, considerado um dos maiores judocas da história. Quase um ano depois, os medalhistas brasileiros do Mundial não corresponderam à pressão colocada sobre eles em Pequim. Thiago Camilo ainda se redimiu da derrota nas quartas de final para o alemão Ole Bischoff e ficou com o terceiro lugar em grande forma. Maria Eugênia para o Volta Olímpica. A medalha de ouro conquistada na prova dos 50 metros livre, a mais rápida da natação, fez César Cielo entrar para a história como o maior vencedor da natação brasileira. Este foi o primeiro ouro do Brasil em Pequim. O nadador paulista superou grandes nomes do esporte como Gustavo Borges, Fernando Scherer e Ricardo Prado. O único brasileiro a brilhar na natação em Pequim, ele contribuiu com 2 das 11 medalhas que o país conquistou na história dos Jogos. Cielo ainda quebrou o recorde olímpico que era dele mesmo, com a marca de 21 segundos e 30 centésimos. Os franceses Amaury Levaux e Alain Bernard ficaram com as medalhas de prata e bronze, respectivamente. Gafe nas Olimpíadas. Depois de vencer a final dos 50 metros livre, o nadador brasileiro César Cielo recebeu uma medalha trocada. A que foi entregue a ele seria destinada à prova feminina. O atleta avisou sobre o erro à organização que trocou sua medalha, entregando-a para ele em uma bolsa. Cielo confirmou a confusão logo após ter recebido a medalha certa. Michael Phelps não para de fazer história. Michael Phelps caiu na piscina para liderar o revezamento 4x200 metros somente 58 minutos após ter conquistado o título olímpico e quebrado o recorde mundial dos 200 metros medley. Cansaço? Não pareceu. Este foi o 5º ouro de Phelps nas Olimpíadas de Pequim. A equipe dos Estados Unidos venceu a prova em 6 minutos, 58 segundos e 56 centésimos, contra 7 minutos, 3 segundos e 24 centésimos do antigo tempo. Phelps é também o maior vencedor de medalhas de ouro na história das Olimpíadas. Com esta, o fenômeno chegou a 15. Em segundo lugar chegou a Austrália e em terceiro o Japão. Cientistas criam roupa especial para atletas voarem nas piscinas competitivas. A Speedo, em parceria com a NASA, lançou este ano a 4ª geração da roupa usada por nadadores, LZR Racer. A pele de tubarão, como é mais chamada, foi idealizada para diminuir o atrito do corpo com a água, possibilitando o ganho de tempo e melhoria da performance. A Federação Internacional de Natação está se movimentando para assegurar os limites desta tecnologia. A briga contra atrito é até tolerada, mas testes serão feitos para ter certeza de que outros benefícios, como a melhora da flutuabilidade do atleta, não sejam alcançados. A opinião pública fica alvoroçada, especialmente em relação aos princípios éticos do esporte. Até quanto é permissível a ciência interferir de maneira decisiva no rendimento esportivo? O benefício deve atingir a todos, e outra preocupação é o alto custo da roupa, que hoje é vendida por quase $550, quase R$1.000. Valquíria Zanetti para o programa Volta Olímpica. Este foi o Volta Olímpica com as últimas informações das Olimpíadas em Pequim. Uma ótima noite e até a próxima semana com mais informações. Bye.